moda que o Pedro está trazendo para a gente, né, como reflexão baseado ali na pesquisa dele, mas que a gente possa construir juntos aqui também alguma pauta nossa, né, em torno dessa discussão. E aí eu coloquei como disparador, né, essa música que vocês, quem chegou um pouquinho depois eu já tinha tirado, né, mas quem já estava aí, estava com a música acontecendo, ela é uma música gravada pelo Luiz Melodia, chama Farrapo Humano. Eu botei o link para vocês dela no YouTube. E eu acho que vocês perceberam que ela é uma música feliz e animada. Vocês se deram conta? Ela era um. Vocês perceberam? Eu já ouvi essa música muitas e muitas vezes, há muitos anos. E é recente a descoberta de que essa é uma música sobre suicídio. Todo mundo percebeu ou teve gente que nem se ligou que é sobre isso o tema? A maior parte não percebeu também, né? Pois é, a gente demora às vezes para enxergar que ela é sobre o suicídio, porque ela vem disfarçada com uma melodia e com acordes que não são os mais densos, que fazem a gente ir para um lugar de penúria, né? Não é uma música triste falando sobre suicídio, ela é uma música eufórica, ela é uma balada, mas ele está o tempo inteiro falando que ele quer que ele está um farrapo e que ele vai se cortar com caco de telha e com caco de vidro. Só que a gente demora para ouvir isso. Por quê? Porque ele está falando de um jeito e ele está numa euforia, ele está numa alegria que se torna imperceptível que na música ele está falando que é um farrapo humano. Sim, Cris, deve ter, porque eu sempre gosto de trabalhar essa música. Quem já está comigo há muito tempo, né, gente? Ouve piada repetida, ouve exemplo que eu já dei 300 mil vezes. Então, a Cris já está 10 anos, sei lá quanto tempo comigo, né, Cris? Já ouviu esse exemplo, sabe que eu trabalho com essa música, porque ela, de fato, é muito interessante nessa perspectiva, né? De pensar que talvez na clínica isso aconteça também, esse fenômeno, das vezes a gente demorar para escutar, porque essa fala ela vem atravessada, ela vem disfarçada por uma alegria, ela vem disfarçada por uma funcionalidade na vida. Quem conhece pessoas que já cometeram suicídio, por exemplo, e aí no trabalho, e daqui a pouco todo mundo em choque, porque, nossa, aquela pessoa tão animada, tão feliz, sempre estava aqui tão legal no trabalho, nunca imaginei, eu acho que me lembra um pouco essa música, que eu já ouço há tantos anos e nunca imaginei que ela era sobre isso, até que um dia estava na estrada com meu marido, eu falei, gente, ele está falando que vai se cortar com caco de telha e com caco de vidro, e a gente está aqui assim, né, tipo, dançando empolgadão, e a música, olha sobre o que que é, né, demoramos para ouvir. Então, acho que eu queria começar esse nosso encontro falando disso, né? De que às vezes é difícil fazer a escuta disso, perceber aonde esse sofrimento está ali. Então, acho que já deu tempinho para todo mundo ir chegando. Pedro, quero te agradecer por se disponibilizar, pela presença, pela nossa parceria tão boa, né? Em tantas Uhum. áreas. Pedro coordena comigo os cursos do Epoquê e está aí sempre presente. Então, muito obrigada e espero que seja proveitoso aí poder dividir com o grupo um pouquinho da tua pesquisa também. Bota no mundo aí a pesquisa. Sim, obrigado, você, Mariana, todo mundo que está presente, né? E eu queria até começar, eu vou, e é uma cópia, uma homenagem ao Boccaccio. Vou começar falando uma coisa que o Boccaccio fala, que é Diogo Boccaccio, ele é do Instituto Granzotto. O Boccaccio, ele fala uma coisa que me marcou muito, e eu repito sempre que eu começar a falar em um lugar. Ele fala assim, olha, gente, a gente vai falar sobre suicídio, que é uma das coisas mais comuns na vida de todo mundo. Então a gente não vai ficar cheio de toque, cheio de dedos com tabu. Ai, será? Não sei falar baixinho. Não. É uma coisa que ocorre na vida de todo mundo. Se a gente for catando um a um aqui, todo mundo aqui ou tem uma experiência própria, uma experiência muito perto, sabe de alguém que tentou suicídio. O suicídio ele é do nosso cotidiano, né? O suicídio é histórico, inclusive. E até suicídio é uma coisa social, dependendo da sociedade estar inserida, do que você estiver fazendo, você pode dar a sua vida e ser considerado um herói e não um suicida, né? Então, aí os mártires, enfim. Então, é uma coisa assim, a gente vai falar diretamente, abertamente. Quem tiver pergunta, por favor, faça e sem medo, assim, de, ai, mas será que, assim, não, a gente está aqui. E eu acho que uma coisa mais importante, por mais que seja um ambiente online,
É, não ficou bem, tá se sentindo meio assim e tal, dá um toque na gente no privado e a gente, né, pra gente poder também acolher, ou vem, traz, que a gente também sabe que é um tema sensível, não é um tema também, né, a gente não tá falando é, de um tema tão comum, por exemplo, da Gestalt, como a disfunção de contato. Mas a gente entende que é um tema também do cotidiano e vamos falar como sendo do cotidiano, que acho que esse é o importante. O intuito é, eu vou fazer uma apresentação, é, eu vou tentar ser breve para ir para a parte mais interessante para a gente, e no final a gente abrir para um debate, uma roda de conversa mesmo, para a gente poder debater, trocar. O intuito tem umas coisas, digamos assim, que, entre aspas, temos que falar, que são importantes, mas inclusive falar sobre Setembro Amarelo, por que que no mundo é um dia só e no Brasil é um mês inteiro? Quais são as consequências disso? Quais são as vantagens, quais são as consequências disso? Para que isso? Qual é o olhar de vários especialistas sobre isso, inclusive? Recortes raciais, de gênero, são feitos, não são feitos, deveriam ser feitos? Enfim, acho que o intuito é entrar, trazer um pouco da minha pesquisa nesse ponto para vocês, do que eu fui indo, e a gente poder trocar em cima. Mas claro que tem a parte né, de dado demográfico, vamos ver, tem coisas que a gente precisa acrescentar para dar até o contexto todo da palestra, enfim. Mas assim, eu sou bem palestrinho, então se vocês quiserem me interromper qualquer momento para falar, cara, só interrompa, abre o microfone e vai lá. Show? Senão eu vou. E não, sabe, fiquem assim, bem à vontade, não sou chato, a gente para, tira dúvida e no final eu vou deixar bem aberto para todo mundo poder trocar, né? E agradecer, agradecer um especial ao Poico que eu vi que tá aí, estou muito feliz do Poico que tá aí. E muito obrigado, Poico. É, vou compartilhar aqui na tela. Vocês estão conseguindo ver? Esse, inclusive, foi. Sim, Deixa eu Pronto, ele caiu, ele deve estar voltando. A gente, quando estava nos bastidores, antes de todo mundo entrar, falamos que a internet estava instável. Voltou, Pedro? Quer que, quer que a gente compartilhe o vídeo para você não ficar pesado aí? Compartilhe o. Tá me ouvindo? tô te ouvindo. Você Eu acha que de repente a vou. gente compartilhar Tá, eu vou te mandar aqui, Mário, no, no WhatsApp? no WhatsApp a apresentação, mas vou tentando por enquanto. Aí, se não for, você. Tá. É, se cair de novo, se ficar pesado aí. Sim, eu te mandei aí no WhatsApp. Cadê? Desculpa, gente, são problemas técnicos. Lady Murphy, né, Pedro? Logo você que soluciona todos os meus problemas técnicos. Quando é o dia dele falar, gente, aí os problemas técnicos vêm. Vocês não acham que é sacanagem? Devia É ser fato, proibido, né? faz parte. Tá todo mundo vendo o slide que eu tinha parado? Bom, isso eu acho que é uma forma de entender uma metáfora, eu até falo ela na aula que eu dou de transtorno de estresse pós-traumático.
É uma metáfora bem simples sobre a vida, né? Que é quando a gente nasce, a gente ganha uma mochila. E essa é uma mochila que a gente carrega até o fim da nossa existência. A gente vai carregando ela ao longo da nossa vida toda. Mas até lá, né, a gente vai andar por esse caminho da vida, e essa mochila a gente vai colocar tudo que atravessar a gente. Momentos felizes, tristes, sofrimentos, lutas, vitórias, medos. Só que, né, como tudo na vida, a gente não anda sozinho na vida, né? Muitas pessoas caminham do nosso lado. E a nossa mochila, ela tem, às vezes, uma abertura para que essas pessoas possam colocar coisas nela também. Podem colocar sentimentos ou eventos, né, de valência positiva ou valência negativa. E, além disso, a gente não nasce com essa mochila completamente vazia, como a gente sabe. A gente carrega o que nossos pais nos deram geneticamente, né, como predisposições a doenças, predisposições a a, a N status, nós somos educados por eles. E, né, assim, aquela história, a pessoa pode abrir sua mochila e enfiar uma pedra ali dentro e fechar, né, como o caso, por exemplo, de um abuso sexual, né, e botar ali um grande peso na sua vida, né. E assim a nossa mochila pode ir ficando muito pesada ao longo dos anos. E muitas vezes a gente não consegue suportar, né? A gente precisa parar, limpar a mochila, pesar a mochila. Precisamos de ajuda para carregar essa mochila durante um tempo. E tem algumas coisas que não saem da mochila de jeito nenhum, né? E quando essa mochila fica pesada, ela cria dificuldade de seguir em frente. E a gente muitas vezes pensa em tirar a mochila antes da hora, né? E acelerar esse fim, esse caminho, né? Mas com ajuda, muitas vezes a gente consegue remendar, organizar a mochila, suportar o peso, e assim ficando mais forte e seguindo em frente, né? Ajuda e acolhimento sempre são uma excelente ajuda para a gente poder seguir em frente com as nossas mochilas, né? É, Passando aqui, bom, né, o presente projeto era meu projeto de pesquisa, ele se inseria na pesquisa mais ampla, que intitulava Comportamento Suicida numa abordagem longitudinal da infância e vida adulta, que era pela FAPERJ, e é coordenada pela doutora Juliana Tossi, que foi minha orientadora. E o objeto de estudo eram justamente as ações e estratégias nacionais e internacionais que se destacam na prevenção do comportamento suicida, né, nas diferentes etapas do ciclo de vida e segundo especificidades sociais, étnico-raciais, de gênero e orientação sexual. Bom, o suicídio é caracterizado por uma violência autoprovocada, né, que faz parte do comportamento suicida. O comportamento suicida não é somente o ato em si, né, e que inclui o comportamento suicida inclui a ideação, planejamento, tentativa e o ato sobre o desejo de se matar. Bom, o suicídio é considerado um problema de saúde pública pela OMS desde a década de 90. É, E a prevenção do suicídio ainda não é um tema muito difundido, assim, de maneira ampla na sociedade contemporânea. Então, é uma coisa ainda é muito influenciada pelos tabus, né, relacionados aos fenômenos, né, o impacto que isso tem nas sociedades, como lidar, até não saber lidar. Então, assim, existe, mas ainda estamos caminhando, né? a- Estamos caminhando, acho que essa é a palavra certa. Em 2014, né, a gente teve a portaria 1271, que inclui as tentativas de suicídio na lista de doenças e agravo, para notificação compulsória de caráter imediato, que antes não era. Em 2017, né, a portaria com a consideração número 4, a notificação imediata e compulsória de casos suspeitos ou confirmados, ou seja, uma tentativa de acabar com a subnotificação. E o suicídio é uma coisa muito subnotificada até hoje. Apesar de todo o esforço, ainda é um tema que a subnotificação é muito presente, né? Muito porque a família não quer botar, o médico não quer, existe uma vergonha né? Às vezes as famílias sentem que falharam, então falam que foi outra coisa. É, e bom, as taxas de suicídio na região das Américas aumentaram 28% de 2000 a 2019, né? Houve um ano antes da pandemia. E na região europeia apresenta 40% de declínio, né? Então, mas por quê? Um dos motivos disso pode ser justamente a notificação. A gente ter passado a notificar mais.
Então, esse é um dado que ele é um pouco assim, tá, ele é um dado real, a gente aumentou, a Europa tem, de fato, muito mais projetos de prevenção, então faz sentido também, mas também a gente não pode esquecer que tem uma questão de hoje a gente notifica muito mais, né, ao longo desses anos, a notificação aumentou muito, então isso pode ter aumentado muito os números, e a gente está chegando a uma coisa mais próxima da realidade hoje, né? Entre 2010 e 2019, ocorreram 11.230 mortes por suicídio no Brasil, que foi um aumento de 43% na taxa anual. E a região sul e centro-oeste são as que mais se destacam. E sim, quem é essa pessoa que mais se suicida no Brasil? Geralmente são mulheres entre 15 e 19 anos, brancas. O ato geralmente ocorre na própria residência e o método mais comum é envenenamento, né? E tem uma coisa que é muito difundida, que é as mulheres têm maior número de tentativas de suicídio e os homens têm maior número de efetividade, né? As mulheres tentam mais, homens conseguem mais. Isso muito por causa dos meios que escolhem. Homens escolhem meios mais letais para se matar. Bom, investimento é baixo em prevenção, comportamento do suicida, muito em prol ao tratamento. A gente, assim, investimento mesmo, dinheiro. É muito mais focado para a gente tratar quando já está lá, já aconteceu, né? Vamos fazer o tratamento, vamos ver o que faz, do que na prevenção em si. Em que a gente pode fazer antes? A educação continuada em prevenção ao suicídio, à saúde mental, de maneira geral, se dá de maneira inexpressiva, gente. Acho que a maioria aqui talvez seja psicólogo, a gente sabe que nas faculdades é um tema se falado, é um professor que toca no assunto, olha lá, alguns fazem Setembro Amarelo e falam em setembro e não falam nunca mais também. Pelo menos essa é a minha experiência com algumas instituições, assim, não está na formação do psicólogo Pedro, isso. Fala, Janete. eu, mal educada, não achei a mãozinha aqui para levantar. O que que você entende, assim, que seria uma forma mais adequada de falar, é, né, de tratar essa prevenção nos diferentes ciclos da vida, né? Assim, você falou agora de faculdade, e aí a minha primeira faculdade foi lá no IFIX, da UFRJ, né? Assim, é, tinha um número absurdo de pessoas que tentavam, alguns conseguiam, né? E era tudo silenciado e não se falava mesmo. E só quando acontecia com alguém muito próximo a gente sabia. E o que que se entende que seria assim, a forma mais adequada? Porque eu acho que quando chega na faculdade também já tem ali uma coisa que está instaurada, né? Assim, talvez nesse início da fase adulta já esteja mais, né, estabelecido algum tipo de sofrimento. Fico O pensando em que, termos de que você está escola. chamando de instaurado? O sofrimento agravado que leva à ideação suicida, né? Assim, não sei, mas Você vai. eu sei que vai acontecer em diferentes níveis da vida, mas eu estou pensando, querendo saber de você, sim, o que que seria uma prevenção mais efetiva para adolescente, para criança e para adulto jovem e Ah, adulto mais velho também? eu vou chegar lá mais para frente, justamente na questão dos ciclos vitais, mas já só para te responder assim rapidamente, uma coisa que fica para mim muito clara, assim, que digamos assim, cara, o básico. O básico do básico do básico é treinamento dos profissionais. Aí você pensa assim, mas quais profissionais? Falar disso com os professores. Eles se tornarem professores, orientador educacional, porteiro, funcionário, todo mundo ser uma pessoa que pode olhar para aquela criança, para aquele adolescente e ver assim, pô, não tem alguma coisa estranha. Isso é uma abertura para essas pessoas que possam comprovar. Uma prevenção do suicídio que você vai achar, mas isso não é prevenção de suicídio. É também prevenção contra bullying. A gente faz a prevenção assim, que a gente chama de prevenção universal. Por exemplo, prevenção, campanha da lei seca.
a campanha do desarmamento, são campanhas de prevenção ao suicídio de alguma maneira, porque se você não bebe para dirigir, você está ou assim, a pessoa não vai beber, vai dirigir, você já evita um acidente, ou a pessoa ali no impulso tentar se matar, ou você também pode evitar que uma pessoa que, quando bebe demais, chega em casa e agride a esposa e agride o filho, você já evita uma violência. Então, isso já pode ser considerado um tipo de prevenção. Né? A campanha do desarmamento não tem o meio de se matar em casa, já a pessoa já vai ter que, né, tipo, Acho fazer muito uma outra legal forma. essa É. prevenção em cadeia, né? Porque não É é uma uma coisa prevenção em só. cadeia. Tem Acho legal. Essa coisa do tanto que, bullying é muito importante. desculpa, tanto que tem muita gente que, tipo, muita gente não, mas alguns falam que, quando tá ali, a pessoa acabou de tentar, não é nem mais uma prevenção, é um manejo, né? Porque prevenção é antes. Enfim, aí é uma questão mais terminologia, acho que não é o intuito da nossa discussão aqui chegar nesse ponto. Mas a questão é assim, é você poder acolher, né? Principalmente assim, adolescente, faculdade, pô, são ciclos que você está mudando na sua vida, são ciclos que requerem atenção. Faculdade tem uma coisa também de, ainda mais quando você está saindo do colégio indo para a faculdade, a primeira, é aquela coisa de um mundo novo, né? A faculdade tem os jogos, tem trote, hoje já diminuiu muito isso. Mas é um novo momento, e às vezes um momento que a pessoa está muito perdida, e às vezes ela precisa de uma ajuda e um acolhimento, né? E teve uma e tem uma coisa que eu acredito, tá aí, Janete, estou falando, eu, Pedro, né? Que inclusive o Pedro que aprendi muito com a Mariana, isso veio dela de traumas, ou eventos que possam se tornar traumáticos, ou coisas muito ruins, são não é que são dissolvidos completamente, mas o acolhimento, você se sentir pertencente e acolhido quando alguma coisa acontece com você, é muito importante. Aí você trouxe mais específico escolas. Às vezes os grupos de adolescentes precisam de trocas. Vamos trocar, vamos fazer parte, pertencimento. Tem um grupo que, uma coisa que eu gosto de falar, que eu vou falar mais na frente, mas, por exemplo, não, isso eu vou deixar falando, eu ia falar um negócio do mundo digital, mas eu vou deixar mais para frente, vai fazer mais sentido. Mas eu acho que é um espaço de troca, um espaço onde o adolescente pode ser ouvido e de pessoas poderem chegar e perguntar como é que você tá pensando, e perguntar diretamente. Você está pensando que seria melhor morrer? Você está pensando que seria melhor se matar, que não que seria melhor estar morto? Está com planejamento? Tem alguém com quem a gente possa ligar e poder dar essa assistência? A escola, a faculdade, né? E isso tudo de maneira intersetorial, né? Aí pensando até nos melhores dos mundos, podendo as escolas serem ligadas a CAPES, instituições de saúde, e poderem dar esse suporte, até para entender quem é o fator de risco, porque às vezes a gente pensa muito, escola, bullying. Às vezes o fator de risco da criança são os pais, e não dá para falar com os pais, porque os amigos é que vão ser o fator de proteção. Então, isso é uma coisa assim também, assim, é muito caso a caso também. Sim. Você falou uma coisa, Pedro, que eu fiquei pensando assim, até antes de falar, de fazer uma campanha com uma criança, né, usando o exemplo da escola, é importante trabalhar a equipe, né, das A equipe escolas. precisa ser trabalhada. Se você não trabalha a equipe, é muito difícil você até ter engajamento, né? Uhum. Porque aí você vai, começa a fazer um trabalho legal, aí tem um professor que é completamente ligado naquele tabu antigo de não fala disso, nossa, é absurdo estar não falando disso, né? Ou cometem gafes. Então, assim, todo mundo tem que estar alinhado quando vai falar disso. E aí, se você achar um caso mais agravado, é saber para onde indicar. Não, vamos chamar seus pais, vamos ver um psicólogo, um psiquiatra, vamos levar para um grupo de apoio. Aí tem várias coisas que podem se fazer mais diretamente por uma pessoa que está, tipo assim, pensando diretamente ali no suicídio naquele momento. Né? Que está pensando assim, realmente eu quero me matar, minha vida não dá mais. Mas aí vem um clássico assim de tabu. Esses adolescentes reclamam à toa. Na minha época, tinha que fazer pesquisa em livro, escrever no caderno. Tá bom, esse foi o sofrimento da sua época. O sofrimento de hoje é outro. Cada época vai ter seu sofrimento. Cada ciclo vital se transforma e tem o seu sofrimento, né? Eu vou continuar aqui, Janete, mas obrigado pela pergunta. Calma aí, deixa eu voltar. Bom,
Cada etapa do ciclo vital é vivida de maneira muito particular, mas ao mesmo tempo tem semelhanças entre si. Quando a gente fala de prevenção, tem coisas que você pode fazer, né? O acolhimento é uma coisa que todo mundo precisa todo ao longo de toda a vida, né? O acolhimento, sentimento de pertencimento, né? E bom, a discriminação e preconceito concomitante aos estigmas de cada grupo minoritário podem aumentar sim o risco de suicídio e outros problemas de saúde mental. Tá? Bom, aí eu fiz um quadro teórico conceitual, né? O OMS classifica o comportamento suicida, né? A ideação suicida, os pensamentos se tornam direcionados ao encerramento da vida e é gravado quando a ideação passa a um planejamento para a concretização do fim dessa existência. O comportamento suicida é um fenômeno complexo, multideterminado, que envolve aspectos pessoais, biológicos, psicológicos, sociais, culturais, que eles interagem entre si. Ou seja, o suicídio ele é multifatorial, multideterminado, e não dá para você falar assim, ele se matou por causa disso. O disso, o isso, o aquilo, o ponto, pode ser a ponta do iceberg. Mas tem muita coisa que envolve. Existe, óbvio, suicídio de por impulso, mas geralmente tem muita coisa atrás, né? Bom, e a intencionalidade suicida faz parte do comportamento suicida, né? Traz à tona a vontade, o desejo de tirar a própria vida, né? E traz fatores contraditórios também, que é a intensidade da intenção em cometer o suicídio e o de continuar vivendo, né? E tem uma coisa importante até em relação à intencionalidade, que até a gente tem esses modelos para mostrar, mas a intencionalidade é uma coisa muito interessante. Quando um adolescente de 17 anos, 18, sei lá, começa a falar sobre morte, nossa, isso assusta os pais. Só que aí é interessante você ver a intenção dele, porque é um momento também que você está colocando sua vida em perspectiva, né? Para que eu estou vivendo? Para que eu estou fazendo as coisas? Né? Às vezes ele pensa, será que vale a pena viver? Será que vale a pena morrer? Mas não é num sentido de eu penso em me matar. É no sentido existencial. Eu acho que todo mundo aqui um dia já se perguntou para que eu vivo, para que eu estou vivendo nesse mundo maluco, louco, trabalhando, estudando, me ferrando, se um dia eu vou morrer. Todo mundo já fez essa pergunta bem existencial de si. E tudo bem, é a hora, né? A adolescência é a hora de você se perguntar isso. Mas quando a pessoa fala, eu acho que eu deveria estar morto, eu penso que seria melhor eu estar morto, aí é diferente. Aí tem uma intencionalidade de acabar com a própria vida. E isso é uma coisa para ficar ligado. Eu sempre falo isso porque, senão, qualquer pensamento sobre morte, ou um estudo, ou um interesse sobre a questão vida e morte, essa a dualidade, assim, vida filosófica, já pode se tornar uma coisa que não é. Então, é analisar, né? Mas, enfim, a questão da intencionalidade, né? Ideias de morte, ideias de ideação de suicídio, planos de como se matar, e a pesquisa sobre o poder letal, geralmente, pesquisa, métodos, meios, e a última etapa ali, as providências pós-morte, né? O que vai fazer, deixar carta, com quem vai deixar isso pode ocorrer, como pode não ocorrer, tá? Providência pós-morte. A pessoa pode se matar e não deixa carta, não deixa nada. Tipo, não deve ter uma carta. Às vezes não tem. Não é regra. E tem essas etapas aqui que o Bottega traz assim, muito bem feito, né? Muito tempo num livro que é referência para caramba. Que é, bom, primeiro as ideias de morte, tem algumas perguntas que ele traz para a gente poder identificar, né? Já pensou que seria melhor morrer? Como são esses pensamentos? Pensou em tirar a própria vida? Quando esses pensamentos se iniciaram, né? E aí, quando tem a questão da ideação suicida, o pensamento suicida persiste? Eles o assustam? Consegue afastar? Consegue encontrar razão para continuar a viver? E quando geralmente um plano de suicida, você pode perguntar, tipo, pensou em como se matar? Informou-se sobre o método? Arma de fogo, medicamento, veneno? Já tomou providência prévia para fazer alguma coisa? É você checar em que nível dessa intencionalidade ele está, onde ele se encontra, né? E aqui, para falando assim rapidamente também, até eu já falei, né? A OMS ela aborda a prevenção com conceito universal, seletivo e indicado. Universal, essas coisas maiores, de fato, né? Até tem um psiquiatra que eu trabalho junto dele que ele fala uma frase que é muito verdade, que é: então tudo é prevenção ao suicídio. O que faz para você prevenir violência, prevenir, tornar a sociedade um lugar melhor, de alguma maneira, é uma forma de prevenção. Em algum lugar é.
A seletiva, que são geralmente quando a gente fala, faz roda de conversa, faz essa palestra, faz, né? Setembro Amarelo poderia se encaixar numa prevenção seletiva e universal ao mesmo tempo, enfim, ele passa por e uma prevenção indicada, né? Quando o CVV, por exemplo, o número de CVV para a pessoa poder ligar, o, o, o manejo, até uma internação, dependendo do caso, dependendo de como for. Enfim, e internação é uma coisa muito debatida, inclusive, nesses casos. Mas existe possibilidade da interdição. E existe possibilidade, né, de medicamentos e tal. E outra coisa, o tratamento sempre inter- in- é, ele é intersetorial. Você, psicólogo, não trata sozinho. Você precisa de uma equipe de apoio. Terapia, psiquiatra, dependendo de onde você tiver, assistente social. Quanto mais pessoas nessa rede de apoio, melhor. Que a pessoa mais vai ser apoiada. Tá? Né? E quando a gente pensa em perspectiva teórica sobre suicídio, na verdade, né, biológica, tem a questão de transtornos mentais, uma hereditariedade, a depressão, suicídios coexistentes na família, na verdade, sociológica, que é uma coisa que está sendo muito mais debatida e muito mais vindo, né, muito mais em voga hoje em dia, que a sociedade está em crise e ela afeta diretamente no comportamento suicida. Né? Tipo, nenhum fenômeno ocorre de maneira distinta e sim está interligado, né? Uma cadeia de eventos e percepções que nos energizam para realizar uma ou outras ações. Uma das ações pode ser o suicídio e outra coisa. Nós vivemos em sociedade, nós somos afetados, mas nós afetamos essa sociedade também. Né? Essa teoria de campo, teoria organísmica, que a gente fala muito na gestalt terapia, mas na questão do assim, se o campo é adoecido, se o meio está adoecido, você pode acabar adoecendo também, você vai adoecer. E uma dessas maneiras desses ajustamentos falhos, que a gente faz às vezes, é você não conseguir mais expandir, abrir suas possibilidades e ficar preso. Você está restrito, você restringiu suas possibilidades a ver. A única solução para os seus problemas é a morte. Eu não consigo sair. E o nosso trabalho como psicólogo, o meu trabalho todo de ajuda é também ajudar essa pessoa a poder abrir um pouco né, fazer essa abertura de restrição, né? Tornar isso menos restrito, inclusive trazendo um pouco de propósito, um pouco de vida, né? De sentido de vida. Qual o sentido para essa pessoa, né? Trazer um pouco de vida, né? Muitos teóricos novos da sociologia têm falado isso. A Luana Lima fala muito, o Navascone fala muito sobre isso também. Bom, o TCC fala sobre disfunções de pensamentos consciente, a terapia focada na pessoa, a percepção dos detalhes, a escuta facilitadora, onde você escutar de fato o suicídio, e a Gestalt nesse contato com esse envelhecido, ajustamento criativo. Prevenção. Né? As diretrizes nacionais de prevenção do suicídio foram feitas em 2006. O suicídio e a automutilação tratado na perspectiva da família e do sentido da vida, né? Foi em 2019, num projeto da Damares, que traz a família como centro de tratamento, de uma maneira um pouco distorcida, digamos assim, mas ela trouxe o tema para dentro. Enfim, institui a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, que traz orientações quanto à prevenção da automutilação, esforços nos âmbitos públicos e privados, né, que é uma coisa que precisam dar junta, uma coisa não exclui a outra, público e privado. E o Brasil, ele tem um histórico de a prevenção ao suicídio nasce no terceiro setor, então ele acaba se tornando muito o governo acaba gerando pouco investimento, o terceiro setor acabou dominando muito essa área, né? Tanto que hoje em dia é muito mais cobrado participação governamental, né? Tem os fatores de risco, né, como depressão, acesso aos meios, falta de esperança, enfim, tem vários, eu posso passar por eles depois. Falta de fluxo das notificações do tanto de suicídio, como eu falei. O tabu social, até hoje,
isso acontece. Falta de ambientes nutridores, que é o que o Bigman chama assim, quando a gente fala de, tem ambientes que massacram, né? Como, por exemplo, bullying e tal, mas também falta ambiente que você possa se nutrir de coisas boas, né? Você poder ser acolhido, ser ouvido, né? E falha de comunicação entre os pares, né? A Luana sempre fala assim, uma voz que é calada. O suicida geralmente tem uma voz calada e ele quer comunicar algo, né? E às vezes o suicídio de uma pessoa preta porque não aguenta mais o racismo que sofre, é uma falha de comunicação entre essa pessoa, essa comunidade e a sociedade. É uma voz que é calada, é uma voz que se cala para poder dar voz, uma voz muito maior ao movimento. Bom, estratégias, né, para melhorar a prevenção de suicídio de acordo com Bertolotti, desde 2005 isso é falado, mas botar em prática mesmo é uma coisa muito difícil, tá? Que é educação médica, psicoterapia, treinar os gatekeepers, são as pessoas nas escolas, né? Essas pessoas que podem ser referências, restrição aos meios letais, triagem em potenciais locais como em potenciais locais como escolas, universidades, locais de trabalho, cadeia intersetorial de tratamento, influência sobre os meios de comunicação também, como a comunicação é feita, né? Uma coisa eu falei do trabalho, né? Você estava falando assim, se foram os resultados, mas eu queria trazer. Geralmente o local de trabalho é um lugar negligenciado, tá? Para prevenção. As pessoas falam um pouco. A gente foca muito em colégio, faculdade, mas o local de trabalho é um lugar extremamente negligenciado. É quase como assim, você já é adulto, apanha mesmo e não é assim, né? Bom, uma coisa que a gente viu, eu trouxe algumas falas dos entrevistados, tá? Eu entrevistei 13 especialistas, 3 internacionais, 10 brasileiros. Eu trouxe algumas falas do que eles foram trazendo, né, sobre tanto os pensamentos e o que a gente foi vendo das falas deles, que é o comportamento suicida, né? O próprio conceito da prevenção, o que é, né? Alguns acreditam que em casos mais agravados a medicalização mais severa e a própria interdição em instituição psiquiátrica é o necessário naquele momento, porém, essas ações são denominadas por um dos entrevistados como coerção compassiva, né? Que é uma teoria advinda do Thomas Sage, que é né? Você obriga, você toma toda a escolha de vida daquela pessoa. Ou seja, aquela pessoa não é mais capaz de cuidar da vida dela e você agora vai cuidar. Então você tira completamente a autonomia dela para qualquer coisa. Então, assim, até que ponto dá para fazer isso? Isso não dá, né? As políticas públicas, todos concordam que devem estar de acordo no direcionamento de uma produção de vida, não de vamos extinguir a morte, que é isso que acontece, né? Então a gente tem que produzir vida e modos dignos de viver, né? O suicídio ele não tem que ser estigmatizado como um doente, incapaz, né? Uma pessoa que só é restrita, né? E os especialistas falam muito sobre isso, por meio de política pública, educação, treinamento, é possível você acolher uma pessoa em sofrimento, para que ela possa se abrir para essas novas possibilidades, né? Que a morte não é a única saída desse sofrimento, mas o público e o privado precisam andar juntos, inclusive nesse conceito. Né? Até tem uma fala aqui, não adianta fazer prevenção sem ouvir o que esse sujeito tem a falar. Quando eu digo sujeito, eu não falo ouvir o sujeito, é ouvir aquele que sofre. É ir para pesquisas que já foram feitas, é ouvir e é o conhecer que já se tem de conhecimento sobre isso, escutar a sociedade, as pessoas que acompanham, as pessoas que sofrem junto, escutar o sofrimento, né? Abrir o ouvido para só então a gente entender o outro. Só assim a gente faz prevenção. É estar aberto literalmente para aquele outro que está ali. Porque quando a gente chega e fala, o outro chega e fala para a gente, eu quero me matar, e você fala, não, você não quer se matar. Você perdeu completamente a sua conexão com aquela pessoa na sua frente. Você desacreditou nela, velho. Tá, ela tem um desejo de vida. O que você vai te fazer a partir disso? Como é que você pode andar junto com ela para fazer uma construção com ela, né? Bom, aí um pouco do que a Janete tinha perguntado, né, a questão dos ciclos, né? Há um consenso de que a prevenção precisa ser feita ao longo de todo o ciclo de vida do ser humano, e uma coisa que para isso é achar um sentido de vida. E aí tem uma coisa muito interessante, que é, porra, muitas vezes o jovem não consegue encontrar esse sentido de vida e muitas vezes o idoso perdeu esse sentido.
E o trabalho é justamente fazer o jovem encontrar um sentido e o idoso a ressignificar ou reencontrar o sentido que tinha. Porque o suicídio em idoso é real, existe. E muitas vezes é subnotificado porque, estava caduco, tomou remédio demais. E não, é um suicídio. Né? A prevenção deve ser iniciada desde a fase de desenvolvimento do ser humano mais tenra, até o desenvolvimento do ciclo vital inteiro, onde possa evitar doenças, lidar com as questões emocionais desde muito cedo. E aí tem uma questão muito assim, polêmica de todos, que não é consenso, não é nada. Suicídio infantil é real ou não é? Eu vou repetir a frase de um deles que eu acho que define muito bem a questão de tem dados, existem evidências, então é real. Agora, existe muita problematização em cima disso. Se o suicídio infantil é real ou não. Ele existe ou não. Mas tem dados e tem evidência, então é real. Mas faz muito sentido todas as problematizações, todos os questionamentos em cima de, pô, uma criança de 5 anos, ela sabe o que é querer se matar, o que é vida, ela sabe que aquilo que ela está fazendo vai fazer ela não estar mais ali, de fato, ou não sabe. Enfim, é um debate assim, muito amplo ainda. Mas tem evidências, tem dados, então real acontece. Né? Bom, na adolescência, é um consenso dos especialistas que é uma frase sobre uma ênfase no corpo, né? Mudanças corporais. Chama atenção que pouco se fala né, na prevenção da abordagem. Eles falaram muito pouco. É como assim, a prevenção do suicídio na adolescência é como se já fosse uma coisa dada. Não, a gente já falou muito sobre isso. Roda de conversa. Não pode, vamos embora. E ficou um pouco por aí. E os programas geralmente são todos voltados para a escola. Setembro Amarelo, nossa, escola bomba. É voltado realmente muito para a escola, para o adolescente que está nessa fase. E tem muito questão de tirar o tabu, né, daquela coisa do o adolescente quer chamar atenção. E se quiser chamar atenção? Olha o nível de sofrimento que essa pessoa está, que o querer chamar a atenção dele é acabando com a própria vida. Vamos olhar para isso, vamos olhar para aquele ser humano que está em sofrimento. Ele está em sofrimento. Né? E os próprios especialistas eles falam um pouco sobre a prevenção na fase adulta, porque isso é o que eu já estudado há mais tempo ainda. Então, assim, é uma coisa meio. Dá a impressão, viu? Fazendo as entrevistas, eu fiquei com a impressão de, para eles, isso aqui já é certo, já tem muita coisa escrita, é, que já sabe o que deve ser feito, mas o que falta é investimento, tipo, grana mesmo, para poder fazer os programas, as ações e dar continuidade ao que existe, né? É, E uma coisa que chama atenção eles sempre falam assim, vai mais investimento nos programas, e eles sempre falavam os programas que eles faziam parte. Tá? É... Aí uma coisa assim, nos grupos vulnerabilizados, eu acho que aí a gente entra em pontos mais interessantes. Nas falas, é um consenso que há uma escassez e muita invisibilidade das ações de prevenção para a população negra, indígena, comunidade LGBTQIA+, categorias profissionais como militares, né, policiais, migrantes, imigrantes, pessoa com deficiência, enfim. Se você é de grupo vulnerabilizado, não só, é uma escassez e uma invisibilidade. Como assim? Não há necessidade de fazer prevenção só para você. Entra no bolo com todo mundo. Como se essa existência dessa pessoa fosse igual a de todos. E não é. Né? Algo se perde nesse meio, né? E essa padronização, fazendo essa padronização de tudo, a gente esquece as raízes e esquece que são pessoas, são povos, são grupos e comunidades com identidades distintas. Por exemplo, população vulnerabilizada, recuperação de dignidade, alimentação, estudo, vestimenta, locomoção, trabalho e saúde, né? A população vulnerabilizada que mora em comunidade, não tem acesso a nada. Os povos originários, prevenção ao suicídio fazer demarcação de terras dos povos originários. Tá? População LGBTQIA+, fazer prevenção no ambiente virtual, que é uma concentração muito grande da população LGBTQIA+, no ambiente virtual. Então, como fazer prevenção para esse público dentro? Tem um projeto muito, muito incrível chamado The Trevor Project, um projeto americano, que ele é específico
para a população LGBTQIA+, nos Estados Unidos, e ele começou com uma rede de apoio online, tipo, você vê, e hoje ele cresceu, pessoas que são expulsas de casas por causa de preconceito, eles têm centros de acolhimento, é um trabalho, assim, incrível, incrível. Eu indico todo mundo, quem quiser conhecer mais, para ir, que vale muito a pena. Forever Project. Bom, e tem apontamentos que muitos fazem também que, assim, não seria papel do Estado fazer ações com essas especificidades. Que política pública precisa ser generalista, tá? Muitos têm esse ponto. Mas, ainda bem, na minha opinião, ao contraponto de que precisa se ver o indivíduo também como um todo, não somente como um suicida, e sim um suicida dentro de diversas especificidades que ele está inserido. E isso é responsabilidade do nosso governo também, né? Algo precisa ser feito, algo precisa ser investido. São grupos que, né, precisam desse investimento. Tem uma frase, eu vou pular para a gente não perder tempo. Aí, locais onde se fazem prevenção. É unânime que escola e universidade são pontos centrais para onde fazer em qualquer nível de prevenção. Pouco é falado sobre o local de trabalho, assim, pouco é falado, pouco é feito também. Mas fala-se muito sobre o muito importante, sobre a capacitação dos profissionais que se encontram nesses locais chaves, né, os gatekeepers. A capacidade, assim, não são só os profissionais, a escola, são os professores. Não, o professor é o inspetor, é a mulher o merendeiro, o cara da cantina, o porteiro, o segurança, é todo mundo, né? E a falta sobre e onde fazer na prevenção. Há uma falta de reflexão sobre o papel das instituições religiosas, por exemplo, que são muito importantes, sobre locais de trabalho e, inclusive, na própria família, como um local para fazer prevenção, né? E outros locais com convívio social apropriado, né? Escola, instituição de saúde é onde eles mais falam, é onde mais existem programas e ações indicados para eles, né? Política pública de prevenção ao suicídio, né? Tem muitas lacunas na política, na falta de um plano de prevenção claro do país, a críticas à implementação de 2019, enfim, dificuldade de comunicação com os órgãos públicos, a não continuidade de medidas de governo para o outro. E o Brasil tem uma questão, o Brasil é muito grande. Então, assim, a falta de um plano nacional prejudica as regiões seguirem um caminho, né? Tem a raiz da prevenção do terceiro setor, o CVV é um exemplo, né? Quem iniciou, mas o CVV, assim, formal do CVV não, o CVV é maravilhoso. E o CVV faz o que pode, inclusive, tá? Bom, prevenção ainda é associada a transtornos mentais no Brasil, assim, 100% associada. Falta de capacitação adequada, cursos de treinamento de profissionais da área de sistema de saúde no Brasil, é apontado como grande preocupação dos especialistas, né? Tipo, o profissional não é treinado. Campanha de Setembro Amarelo. Vamos lá. Todos falaram muito, e é onde a gente está agora, inserido e tal. Ela é extremamente criticada por todos os especialistas. Todos. E não só dos que eu entrevistei, mas do que você lê também. Pela ineficácia dela, e até mesmo ele é um desserviço aos suicidas e às suas famílias, como muitos falaram. Ela durou um mês no nosso país, enquanto nos outros países é comemorado um dia só. Tá? A campanha é vista como uma reprodutora de uma cultura medicalizante e retrógrada no nosso país, mas mostra a realidade que a gente está, um país medicalizante e retrógrado. Também tem isso. A campanha não é considerada exitosa para nenhum especialista, devido a ser, na verdade, um gatilho para os suicidas, porque é acusada também de hoje ter um cunho mais comercial do que preventivo. Isso é muito verdade. Hoje em dia é muito campanha, fazendo, né, até a mídia social, as pessoas fazendo, fale comigo na DM, teve uma campanha dessa. Aí não sei o quê, tipo, é uma coisa muito mais comercial que gera recursos, né, do que, de fato, ter uma questão de prevenção, né? Até tem uma fala aqui que eu acho muito boa, que ele quer: as famílias enlutadas por suicídio devem sofrer bastante durante o mês de setembro, que existe mundialmente um Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, que é o dia 10 de setembro, mas no Brasil transformaram todo mês em Setembro Amarelo. Eu diria que é um exagero, né? E é exagerado, assim, virou uma coisa. E também é aquela história: 1º de setembro, todo mundo fala. 1º de outubro, fecha a porta e ninguém fala mais sobre o suicídio no país. Ah, não, mas eu vi. Não, não fala. Ninguém mais fala. E prevenção ao suicídio é o ano todo. Você não vai fazer prevenção só em setembro. Até porque você vai abrir portas em setembro e depois você não vai fechar.
Você vai deixar várias gestaltes em aberta e aí vai acabar dando vários problemas. Inclusive, já tem alguns dados em várias pesquisas mostrando que as taxas de suicídio no Brasil aumentam depois de Setembro Amarelo até dezembro, muito por causa dos gatilhos da campanha de Setembro Amarelo. Né? E aí, assim, vocês podem estar pensando, o que seria então uma prevenção exitosa? Muitos dos especialistas falam que não sabem dizer, que não tem como se definir o que é uma prevenção exitosa, uma prevenção do suicídio exitosa, uma campanha, uma ação exitosa, porque não tem avaliação dos programas realizados no país. E eles falam isso, mas eles mesmos falam que eles não avaliam os próprios programas que eles estão inseridos. Então, assim, não é avaliar os programas. Tem êxito, não tem? Como é que você sabe? Você não tem uma avaliação de fato, né? Apontam que para você ser exitoso, você precisa fazer avaliação, tem que ter follow-up, acompanhamento de dado epidemiológico micro, macro, né? E, assim, e o quanto essas ações estão produzindo vidas, né? O quanto ela, assim, a pessoa não se matou, mas ela está com uma vida digna de novo ou não? Porque não adianta nada você tirar ela de um lugar de sofrimento, internar, ela melhora e você joga ela lá de novo da mesma maneira. Então, assim, né? E falam muito sobre a convergência das eficiências das ações universais de prevenção, né? Que são, assim, as universais todo mundo concorda que são as que funcionam, que tem dados que funcionam mesmo para prevenir o suicídio. E eles divergem muito em relação às ações seletivas indicadas, né? De como ser feitas suas aproximações, por exemplo. Salvar a vida do indivíduo para ele, a qualquer custo, de maneira generalizada, versus se aproximar do indivíduo em sofrimento, propor junto com ele algo que faça sentido e assim produzir vida com ele. Isso é o que está sendo posto hoje muito em voga e em conflito entre os especialistas de como fazer. De se você vai salvar a vida a qualquer custo ou se você vai construir algo com esse indivíduo. Né? E aí fala das redes sociais, que só esse tema ele daria uma dissertação, na verdade, isso daria uma tese, daria não, dá porque tem várias, tese de doutorado inteira só nesse tema. Mas a internet como é um meio de fator de risco, mas também é considerado um local de promoção de saúde, tá? Mídia social é um espaço de cyberbullying, mas também é um espaço de encontro de rede de suporte e de várias ações de prevenção possíveis, né? E a internet, existe uma contemporaneidade nos atos da internet. O que acontece na internet acontece na vida real, né? As coisas estão acontecendo o tempo todo, ao mesmo tempo, no mesmo momento. Essa coisa de real e virtual, isso não existe mais. Isso já é uma falácia já. Então, assim, o pessoal fez um comentário. Nossa, foi só um comentário. Faz um comentário na internet que tem 350 curtidas, é como se 350 pessoas tivessem falado a mesma coisa para você. Isso aflige, isso atinge o jovem. É diferente, tem uma dimensão maior, né? A internet dá uma falsa sensação de anonimato e impunidade, permite muitos absurdos, né? Estado e qualquer instituição que promova a prevenção do suicídio deve ser inserido nos meios digitais, todos concordam que as instituições precisam se inserir nos meios digitais para poder acolher, né? E a internet é nova comparada ao suicídio. Isso é uma frase que ficou muito para mim, que se a gente pensar, o suicídio ele é histórico, o suicídio vem desde a Idade Média, muito antes, desde que o mundo é mundo, que gente é gente, existe histórias de suicídio. A internet tem 20, 30 anos. É muito novo. As coisas ainda estão se ajeitando, né? E visto pela história, estou achando rapidamente, mas estão se ajeitando. A gente ainda está aprendendo, né? Bom, as facilidades e dificuldades que a gente encontra. O SUS é uma só ferramenta para a prática de prevenção, né? Devido à capilaridade e intersetorialidade, né? Os laços sociais como facilitadores e preventivos, reforçar laços bons, laços nutridores, laços que façam as pessoas se sentirem pertencentes, né? Locais já existentes e de circulação de grupos de risco, como a escola, são facilitadores, né? Agora, as maiores dificuldades para os entrevistados e para vários estudos são o tabu, a desinformação e a falta de investimento público e privado em questões de estruturas sociais, por exemplo, né? Os tabus, como feito para chamar atenção, quem quer se matar,
É, são temas assim, uma coisa de, você está roubando um leito de emergência de uma pessoa que precisa de verdade, né? Porque o suicídio ele tem isso, ele nessa frase até de uma pesquisadora baiana, Soraya, que o suicídio ele subverte a ordem médica, né? Porque o paciente ele quer estar ali na emergência, ele vai para a emergência, ele vai no médico para ser salvo. O suicida não, ele subverte essa ordem. Ele chega para o médico e fala: eu não quero ser salvo. Isso gera muito, às vezes, revolta, né? Tem muitos casos ainda em emergência no Brasil e no mundo de os suicidas são meio que torturados dentro de emergência. Já vamos passar o tubo, o maior tubo para ver se vai gostar, para ver se vai querer vir aqui de novo. Vamos, sabe, deixa mais tempo na máscara. Geralmente são coisas meio sádicas, sabe? E apenas um entrevistado traz a religião como fator, né? Tanto de risco quanto de proteção. Eu achei interessante. E todos que eu entrevistei, só um falou de religião, que é um fator de risco, porque tem falas muito problemáticas e muito ser reproduzido, mas também é um fator de proteção a ponto de que fala que você não pode se matar, você vai para um inferno, para algum lugar. Isso acaba deixando algumas pessoas mais, tipo, não vou fazer. Cada caso é um caso, cada caso tem que ser avaliado, né? Bem, naquela história do cada caso é um caso. Aí eles fizeram algumas recomendações que eu acho que dá para passar. Eu queria trazer umas discussões, né? Que a ênfase em quem é e onde está inserido em relação ao suicídio. A gente está saiu, e ainda está saindo, dessa coisa de o que é o suicídio, como prevenir e tal, mas para entender quem é esse suicida, onde ele está inserido e o que que a gente pode fazer. Onde vai mudar? Trazer a interseccionalidade de pensar assim, ver que assim, o indivíduo ele é um ser inteiro e as coisas precisam acontecer em vários momentos, em várias partes da vida da pessoa para se fazer o que a gente está falando aqui de produção de vida, né? O ser humano é um ser interseccional, ele tem várias partes dele. Você não pode chegar ali e só olhar para um lado, né? A gente, né, ele traz e outra coisa assim, né? Mas isso é o que importa. Mas é importante avaliar programas e ações de prevenção para a gente entender o que está sendo efetivo, o que, que não está, né? Que é pouco abordado, enfim, pouco feito. A gente não tem modelo de prevenção baseado nessa construção de sentido de vida, né, de maneira biopsicossocial, para além da maneira farmacológica de internalização, patologizante. Isso é uma coisa assim meio que nova que está sendo trazida muito numa discussão de bioética, de até onde aquele ser tem uma escolha, porque muita gente vai e patologiza logo e ele é um doente, ele não sabe, vamos lá. Calma, mas ele é um ser ali vivo e que está querendo falar alguma coisa e que às vezes ele quer ser ouvido, né, por muitas vezes. Né? Então, assim, traz essa importância de se construir um sentido de vida em qualquer fase do ciclo vital. Porque a gente precisa de um sentido para estar aqui, a gente precisa de um sentido para estar nessa vida e construir algo. Porque a vida sem sentido, né, muitos falam que assim, o que eu estou fazendo aqui? E fora que assim, sem sentido e com muito sofrimento em volta. Fora a sociedade, que só te dá porrada e te massacra o tempo todo, né? Aí tem uma coisa, né, que assim, é muito falada que excessos de manuais com várias dicas, faça isso, faça aquilo, quase uma autoajuda para a população e para profissionais, né, com o intuito de performar mais e a cada dia melhor, né? A cada dia melhor, né? O suicídio não pode se suicidar também porque ele precisa performar o tempo todo, né? A gente tem que performar o tempo todo, né? Então, assim, pouca discussão a nível teórico, generalista, né, sobre os grupos vulnerabilizados, na Novas traz muito isso, tipo, parece que a gente não quer saber onde. Quer dizer, a gente não quer, não. A gente está querendo saber agora, né? De onde essas pessoas estão inseridas. Quem é essa pessoa? Né? Um olhar mais fenomenológico, mais inteiro, mais para o meio que essa pessoa está inserida. Né? Uma coisa muito legal é a participação das redes sociais como reais e chegando a níveis adoecedores, mas responsabilizando grandes empresas como Google e Meta, que já mudaram vários de seus critérios
para ajudar nessa prevenção, inclusive. E eles mesmos, com a inteligência artificial, inclusive, têm umas coisas de identificar, já te manda um número de onde você está, de onde você pode pedir ajuda, falam que indica, é uma coisa bem interessante, bem legal. Né? Bom, locais de trabalho e profissão são pouco explorados nos estudos e práticas de prevenção do suicídio, né? Apesar de serem lugares de grande estresse e diversos fatores de risco. Tem uma questão, uma discussão muito, né, de fato discutida, que é o direito de morrer. É uma realidade em países como Áustria, Alemanha e Bélgica, né? O suicídio assistido, como é comumente conhecido, né? Mas é criminalizado, tá? Em países como a França e o Brasil, né? O direito de morrer, ele não precisa vir de uma patologia, né? Mas de um sofrimento crônico sem fim de uma sociedade que mata pela marginalização e pela invisibilidade de indivíduos, né? O Daouli traz isso de que, assim, a pessoa ela quer morrer não por causa de uma patologia, mas por causa de um sofrimento crônico de uma sociedade que mata, de uma sociedade que é extremamente violenta com o ser humano. Nós somos uma sociedade que constantemente reproduzimos violência. E nós matamos, né? E uma coisa interessante é que o Observatório de Direitos dos Pacientes produziu um relatório onde eles entendem que no Brasil não há incorporação das práticas de direitos humanos dos pacientes em situação de suicida, né? Até que eu falei das emergências, eles serem meio que quase torturados. E para a consideração final, né, já tendo bem para o fim mesmo, tá, gente? A prevenção do suicídio, eu acho que hoje é o olhar que está mudando, frente ao olhar não para o que é o suicídio e prevenção, mas um olhar para quem é esse suicida, para onde ele está inserido, o que a gente pode fazer, e um olhar e uma escuta para essa voz que está querendo falar e precisa ser ouvida, né? A prevenção universal é o principal ponto do comportamento suicida, né, que possibilita outras formas de se dar voz e escuta na sociedade, né, que é uma escuta que alivia sofrimento para não deixar chegar a esse sofrimento tão intenso que a pessoa fala assim, prefiro morrer do que estar vivo. Que eu viver está muito ruim, está muito difícil. E aí acaba fazendo esse ajuste, que é um ajuste disfuncional. Se abster desse olhar patologizante do suicídio, entender que uma necessidade real de um grupo que ele pode estar inserido, né, ou do indivíduo que está ali em sofrimento, né, e ajudá-lo nessa busca de sentido, né, mas ajudá-lo, estando junto, estando com ele, né? E a prevenção do suicídio, eu falo assim, hoje cada vez eu tenho mais certeza de que ela é uma prática fluida, interseccional, emocional, humana e viva. A prevenção do suicídio ela é viva. Se ela não for viva, se ela não for cheia de emoção, sentimento, se ela for só pragmática, medicalizante, você pode até salvar a vida ali, o corpo estaria existente, mas para você, de fato, longe na minha visão, assim, fazer uma prevenção muito bem feita é trazer esse sentido e fazer uma prevenção viva, onde você vai levar aquele ser humano por inteiro, de uma maneira interseccional a todo momento. É nisso que eu acredito. E obrigado. Eu não fiz um erro aqui que eu não botei, eu vou botar para vocês o número do CVV, que é importante ter todas as notícias. Mas obrigado. Vamos abrir para bater palmas, gente, que online a tem. gente não ouve as palmas. Aqui tem todas as referências que eu usei, tá, gente? Quem quiser. Vou passar aqui, só dar pausa para você. Voltou. Muito legal, Pedro. Muito legal te ouvir. Fico toda boba. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, falar alguma coisa, Parabéns, Pedro. Queria dar os parabéns. Bacana seu trabalho. Eu acompanhei, né, você junto comigo na faculdade e eu fico feliz assim, de ver como você já caminhou, né, já evoluiu bastante. Assim. Já fez um mestrado. Eu fico muito feliz por você, de ver sua caminhada aí, desenvolvendo já um tema assim, tão importante. E o que me chamou a atenção aqui foi justamente essa questão do Setembro Amarelo, né? Eu sempre me incomodo um pouco até com essa coisa do Instagram, né? Porque dá a impressão que vem aquela coisa, aquele movimento, e todo mundo tem que, né, fazer alguma coisa.
E acho que muitas pessoas até não têm preparo até para falar sobre isso, né? E aí vai ali e posta qualquer coisa, e eu acho que isso é que acaba se tornando mais prejudicial, né? Assim, pessoas que não têm conhecimento sobre isso, sobre a temática, não estudaram profundamente, assim como você e outras pessoas que se aprofundam no tema, e vai só faz um post ali, né, sem refletir muito. Eu acho que isso acaba tendo um efeito contrário, né? Assim como não é o ideal assim se falar sobre isso quando acontece, né? Por exemplo, dizem que há estatísticas que acontece muito no metrô, mas não é divulgado até para não propagar mais, né? Então, assim, acho que quando vai esse movimento assim irrefletido, acaba tendo esse efeito contrário, que é o que acho que está se discutindo, né, de crítica. né? Em relação até essas taxas de ser divulgado, está tendo, né? Foi um tema agora da OPAS, foi discutido qual o papel da mídia, e como a mídia pode ser um, um potencial ajudante, na verdade, na prevenção. Né? Porque, de fato, assim, essa coisa de não falar. Claro, para falar displicentemente não sabe o que falar, assim, às vezes é aquela história, no silêncio a gente ganha mais. Só que tem como falar e tem como fazer as coisas, né? E está sendo discutido até para o profissional ter uma noção, né? O profissional de jornalismo precisa saber sobre isso, não é só o psicólogo do profissional de saúde. O profissional de jornalismo também precisa saber sobre como publicar, como notificar algumas situações, até para você notificando, sempre mostrando como pode se ajudar, como pode se pedir ajuda, né? É, porque às vezes ali tem uma oportunidade de você fazer uma transformação. Né? Isso foi dito por um deles, de você, uma pessoa que precisa de ajuda, ver aquilo e ali você, na própria reportagem, consegue oferecer uma ajuda, oferecer um lugar que a pessoa não vive e conseguir fazer alguma coisa. Então, assim, é um tema que está sendo discutido atualmente. Foi até o seminário internacional da OPAS e várias discussões. Então, assim, essa questão da mídia, dos números divulgados, é uma coisa muito importante, muito recente, assim. Está sendo bastante discutido. Fala, Janete. Finalmente eu consegui levantar a mãozinha. É, Pedro, eu fiquei assim, pensando em algumas coisas, mas primeiro, como é que você se cuidou durante a tua pesquisa? Porque eu imagino que a gente recebe uma porrada, né? Quando chega perto, assim, não é uma coisa que passa incólume. Como é que foi o teu processo de autocuidado para isso? E depois eu queria que você falasse. Eu achei muito legal isso que você trouxe, né? Desse papel, esse outro lado das redes sociais, que é pouco falado. A gente fala muito, né, do quanto isso pode ser nocivo, dos movimentos em massa que compartilham formas, mas não se fala muito das redes de apoio, né, do outro lado da rede social. Mas o que eu mais quero te ouvir é sobre como é que foi para você lidar com isso, com esse tema que é tão duro. Então, vou falar rapidamente de uma história. Então, eu acho que a Mari sabe, algumas pessoas sabem. É, antes de eu lidar com o tema, em 2017, o meu melhor amigo se suicidou. Então, foi, né, um baque muito grande e tal. E, né, fui fazendo luto, fiz toda essa o luto, enfim, essa significação da vida e tal. E aí, na faculdade, me apareceu a oportunidade de fazer o projeto de iniciação científica num estudo sobre prevenção ao suicídio. Eu fui lá, falei, quer saber? Na hora eu fiquei meio assim, porra, mas será o tema? Não sei, tá. Era com Rômulo, Um, é, fazer iniciação científica no tema de prevenção ao suicídio. mas foi com o professor Rômulo, não? Não. Tá. Na verdade, abriu o processo lá do Fiocruz. Uma pessoa saiu, uma amiga minha já estava lá, me indicou, aquela coisa assim, cara. Era para eu estar ali na hora e foi, sabe? Fui indicado e tal. Foi com a minha orientadora, que foi a Joviana. Mas no mesmo departamento que a Fernanda Mendes. Não sei se você lembra dela. Mas, e aí eu fui e comecei. Eu fui meio que assim, cara, entendendo, estudando e me apaixonando pelo tema.
E desde essa época eu fui entendendo que eu já fazia terapia, eu já eu já trabalhava, eu podia aprofundar isso na minha terapia, inclusive tendo, é uma oportunidade para aprofundar e mais a fundo então, para mim internamente. E ao longo de iniciação científica, faculdade, formação, mestrado, tudo que eu fui fazendo, inclusive as questões do trauma e tal, uma coisa que eu acho que você, Janete, sabe muito bem, eu vou entender muito bem o que eu vou falar, é eu nunca tive sozinho. Eu nunca me isolei, fiquei sozinho, sempre tive apoio, e apoio, eu estou falando apoio em todos os sentidos. Teve horas que eu precisei de apoio no sentido assim, caraca, deixa eu, né, falava assim para a Sandra na formação, deixa eu não entregar esse trabalho agora, que eu preciso muito de ajuda, fazer o negócio lá do mestrado, preciso me dedicar. Pô, beleza, vai lá. Entrega lá, entregava depois. E precisei desse tipo de apoio, precisei de apoio de tipo assim, cara, tá difícil, né? Tipo, cara, é muito difícil. Então, meu apoio às vezes era, pô, bora sair, bora tomar uma cerveja com meus amigos. A pandemia foi difícil, foi por meio de tudo, né? Foi aquela coisa. Mas eu fui me envolvendo, então eu acho que é o que eu falo, né, que eu falei no começo e tal, é criar um sentido, mas no sentido para mim de não me isolar, não, eu me isolo de vez em quando, eu tenho essa característica, né, de às vezes ficar mais no mim e tal, mas tudo bem também, mas assim, é não me isolar a ponto de ver que tá me fazendo mal. E eu acho que essa foi a maneira do meu cuidado, de não me isolar, contar, ter apoio, né, apoio dos meus amigos, né, apoio da Mari, da Sandra, apoio profissional de pessoas, de grupos. Então, acho que isso foi o mais importante para você se cuidar. E eu vejo, assim, na galera que estuda comigo, eu vejo que é muito isso. O grupo lá que eu tenho nas ficulas de pesquisa, assim, a orientadora sempre perguntando como é que você tá tudo bem? Tipo, todo mundo se preocupa muito um com o outro. Então, eu acho que isso foi o principal. Mas é uma coisa assim, tem uma hora que você fica se perguntando, você se refaz perguntas, né? Tipo, e aí, por que eu tô vivendo essa vida que a gente vai, assim, você começa a se refazer perguntas existenciais mesmo. E eu acho que faz parte de todo o processo, né? De você revisitar vários lugares, inclusive. Mas terapia, Pena eu não estar junto para te dar um abraço agora, porque a admiração aumentou ainda mais. Mas a gente vai estar juntinho já já, que a gente já está articulando o encontro do Coletivo Gestalt presencial no sim, Rio de Janeiro. Quem estiver fora não vai conseguir vir, mas acompanha pela transmissão ao vivo, mas já já a gente reúne esse grupo todo, né? Esse coletivo. Acho que é uma coisa que a gente sempre falou bastante, né? Essa dimensão do suporte para sofrer, né? Na clínica, muitas vezes tem também, eu vejo, principalmente as pessoas que estão começando a atender, que trazem os casos para supervisão, né? E ficam com o que você falou bem, muito bem no início, né, Pedro? Esse medo de ouvir o paciente falar sobre o desejo de morte, né? Como a gente tem que ter uma calma para poder acompanhar esse processo sem alarde, né? Estando um passo ao lado, assim, não, como eu brinco com vocês às vezes, não panicar junto com o paciente, né? Assim, poder ouvir isso sem preocupação, mas ao mesmo tempo com a escuta atenta de quem está ali acompanhando o processo de sofrimento e tentando entender qual a profundidade dessa dor e o que que ela seria capaz de fazer essa pessoa levar, até onde levar essa pessoa, mas o mais importante é assim, a possibilidade de colocar em discurso para ser acompanhado e receber suporte para sofrer, né? Que eu acho que é o que tece essa dimensão solidária do sentido da vida, porque o sentido da vida a gente não constrói solitariamente, né? A gente constrói solidariamente, a gente constrói com rede, a gente constrói pertencendo a um lugar, num coletivo. Sozinho dá vontade de acabar com tudo mesmo, porque passar a não fazer sentido, né? É impossível ser sozinho, né? É o estar É. com, né? E a gente vai estudando a nossa anatomia, né? A gente tem uma arquitetura que é para o engajamento social, né? Os nossos neurônios estão todos para estarem construídos de uma forma que é para estar com. É mais do que
né? É só uma abordagem, é um corpo que diz que a gente precisa estar junto mesmo. E é muito bacana isso. Pedro, estou morrendo de pena, mas vou ter que ir, que eu tenho que atender ainda. Um beijo, Estamos viu? fechando. Obviamente. Gente, só acho que uma fala que a Janete falou, eu lembrei da questão das redes sociais e de é uma coisa importante. Às vezes a gente já tem um preconceito com rede social, com o mundo digital, ainda mais quando é adolescente com jogo, então, imagina, né, como comunidades tóxicas e tal. Mas uma coisa que tem que ficar atento é que, às vezes, muitas vezes, o jogo é um segundo plano. O adolescente está ali, dane-se o jogo. Ele está ali porque ali ele criou um laços, ali ele criou um grupo de amigos de apoio. Porque talvez, aí vamos dar um exemplo aqui fictício. Na escola ele sofre bullying, mas quando ele chega em casa, aqueles amigos ali do joguinho online dele, ele consegue criar um vínculo. E é aquele vínculo, um vínculo virtual. É virtual, mas é real. Hoje em dia, me diz se vocês vivem sem celular, porque é quase impossível. Faz parte da gente hoje em dia, o virtual também. As coisas estão numa simbiose, né? É, enfim. E então, são coisas a serem vistas. Tipo assim, quando a pessoa vê assim, meu filho tá no jogo. Calma, vê o que que é. Ele tá numa comunidade muito tóxica, né? Tipo, ok, mas vê, ensina, conversa, entende. Esteja junto, né? Não entenda qual é a função daquilo. Às vezes é uma função de acolhimento, de pertencimento. Isso, e aí não tem que ser desincentivado, tem que ser incentivado até certo ponto e ver como ele pode expandir isso para um outro lugar, né? Eu sou um pouco assim contra essa coisa de demonizar jogo totalmente assim, ambientes. Não podem ser ambientes nutridores. A gente precisa, inclusive, lutar para que sejam mais ambientes nutridores do que tóxicos. E ainda mais que é uma comunidade que não se ajuda, só é divulgado o que é tóxico. Também tem isso aí contra, que é um problema. Mas acho que eu queria falar isso, assim, né, para encerrar, gente, é um olhar de vida, um olhar de que é um ser humano em sofrimento, é um ser humano que aí produz, ele ajuda para a produção de vida, e que muitas vezes ele está inserido em um grupo que é muito marginalizado, e ele às vezes quer dar voz. Então, como é que pode ajudar ele a dar voz, sem precisar acabar com a própria vida para poder dar voz? Né? Eu acho muito legal a ideia, tipo assim, uma ideia tipo barata de fácil, entre aspas, fácil manuseio e execução. Grupo de pessoas LGBTQIA+, que tentaram suicídio, por exemplo. Pode ser uma ideia. Botar os pares para conversarem, para se acolherem, para criar, para se pertencer, às vezes com um psicólogo, ou até tem um projeto nos Estados Unidos que nem psicólogo tem, para 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 fazer as dimensões, porque é o grupo, o grupo que importa, a rede de pertencimento, os vínculos que você faz com a vida e com um lugar onde você pode, assim, a pessoa ainda vai sofrer, porque a sociedade massacra, bate, humilha, mas ela tem um lugar onde ela pode achar acolhimento e ali ela pode achar um sentido. Bom, estou aberto ainda mais para alguém, se alguém quiser falar, se alguém quiser fazer alguma coisa. Mário, só queria fazer, e daqui a pouco eu vou fazer do seu também, mas eu queria. É que tem três autores, quatro, na verdade, que eu não queria deixar de indicar para você. Um eu falei, que é o Bocardi, com Viver Não É Preciso. O Bocardi, ele dá aula aqui no Epoquê, ele é um cara incrível, ele tem uma visão muito, assim, transgressora do tema, mas muito necessária, assim. Eu gosto muito. A referência total, que é a Karina Fukumitsu, né? Suicídio de Gestalt Terapia. Isso é incrível. E eu recomendo muito a leitura desse livro, Vida, Adoecimento e Suicídio, Racismo na Produção dos Conhecimentos sobre Jovens Negros LGBTs, que é do Paulo Navascone, e é um livro muito interessante, que é um livro também didático, só que ele é um livro onde o Paulo ele vai contando a história dele e dos encontros dele.
ao longo do livro. É um livro, assim, incrível de ler, assim. E Pedro, tem, depois você pode botar os títulos lá no coletivo, boto. no E chat? tem, boto. Tá. E tem esse Repensando o Suicídio, que é do Paulo e da Luana Lima, com vários autores, vários temas, vários textos que, assim, são incríveis, vale muito a pena para pesquisar sobre, abrir a cabeça sobre o tema, repensar, re- reorganizar essas ideias do que é, de como. Então, queria muito indicar. E a gente também deixa também no final, né, Mari? A gente tá o livro da Mariana, que já saiu, foi lançado, de filosofia. Não é sobre o E, tema, mas, poxa, é, já que a gente está aqui, né, apresentando a mas não lojinha fala dos sobre a livros. existência, mas também não fala sobre a existência. Sim, sim, total. Vamos Já fazer tenho ele em breve um autografado. Sim, mas a gente vai Ah, por fazer o quê? Eu lançamento. nunca... Você vai ter que ir, Cris, porque a Cris estava no Vou lançamento no Maranhão. Ah, no congresso. Teve lançamento Congresso. no Maranhão e um Ah, lançamento em verdade. São Paulo. Aqui no Rio é que ainda está faltando, porque é o lugar mais especial aí que tem, né, todas as pessoas mais próximas e tudo mais. Então a gente está no planejamento de fazer junto com o encontro do coletivo Gestalt, né? Até aproveita assim as pessoas que estiverem aqui presentes, que quiserem fazer parte do coletivo Gestalt, coloca aqui ou me manda, vou botar meu telefone, me manda inbox o telefone 997180879. Me manda um oi que eu salvo e coloco no nosso grupo, o Coletivo Gestalt. Acho que quase todo mundo aqui faz parte, mas quem não fizer está muito convidado para fazer parte. É uma rede de troca profissionais de todas as pessoas que passam aqui pelo EPOQUê, ou alunos que foram meus alunos no IBMR, na PUC, em outros lugares, no EPOQUê também. E é uma troca bem legal, né? Porque a gente divide esse tipo de coisas, textos, indicações, e outras coisas legais assim em torno do nosso trabalho, né? Como psicoterapeutas, como gestalterapeutas. Então fica aí o convite, quem quiser pode me mandar lá inbox que eu acrescento lá e incluo no grupo, tá? Todo mundo é muito bem-vindo e bem-vinda. Pedro, foi muito lindo te ouvir. Pedro está apresentando com uma lucidez, né, Cris? Está pronta, né? Se preparou, né? Prontíssimo. Cresceu. Muito bom. Ficamos muito felizes de poder reunir aqui para fazer essa discussão. Acho que da maneira, o tom que o Pedro traz, né, que é muito a perspectiva com qual a gente gosta de trabalhar aqui, que é sair desses clichês, das abordagens, né? Fico pensando uma perspectiva, uma coisa que o Nietzsche fala no texto dele sobre a intempestividade da história, que ele diz assim, o que é ser contemporâneo? É saber se perguntar sobre o presente, enxergar nas coisas que a gente mais se vangloria as luzes e as sombras do nosso tempo, né? Então, quando as coisas aparecem assim muito reluzentes, né? Ai, Setembro Amarelo, ai, sei lá o quê, todas as ações, e aí vai todo mundo super empolgado e é bacana, interessante também, porque claro que no meio disso tem muita boa vontade de fazer algum trabalho, né, e de produzir coisas, mas muitas vezes nesse movimento a gente acaba também perdendo a capacidade crítica de olhar e falar, tá, e o que que a gente põe em funcionamento, que dispositivo a gente coloca em funcionamento quando começa a colocar um certo discurso para se fazer valer também, né? E poder olhar as consequências, os efeitos colaterais numa perspectiva crítica, né? Eu acho que é isso que o Pedro vem tentando trazer para esse debate, né? Uhum. Muito obrigada. Pedro, termina aí, se despede do grupo e fica aí nosso convite. Fiquem atentos também à rede do Ipoquê para ficarem sabendo aí quando vai ser o dia do encontro do coletivo, tá Então, bom? só agradecer mesmo, Mariana, todo mundo que está ouvindo, participado, que acompanhou essa luta. Né, me contato no final da apresentação. E aí, assim, tem muito mais coisa. No meu trabalho eu fui, né, dissertando sobre cada um mais longamente, né, mas no momento ele vai lá para a Arca da Fiocruz, a dissertação, e quem quiser ler, pode ler. Assim, né, eu vou fazer alguns tipos de publicação com ele também. Mas tá aí, assim, eu espero que tenha trazido claridade. Se alguém for com alguma dúvida, qualquer algum questionamento, trocar uma ideia, pode falar, estou à disposição. E agradecer a todo mundo que veio, pela paciência,
pelas trocas e por estar aqui, que eu acho que fazendo isso aqui a gente constrói, né? Constrói sentido de vida, constrói vida, constrói alma. Isso aqui também é prevenção na minha cabeça. Sabe? É isso. Beijo a todos. Boa noite. Obrigada, pessoal. Uma boa noite. Até a próxima. Boa noite. Pode fechar a Boa gravação, Parabéns. Manuela. Stop recording aí. Vou parar aqui.